quais são as suas expectativas para o mercado com relação, mais assim no sentido de como ele vai, porque assim, ele vai ter que se transformar em algo. Ele não vai ser alheio a isso. Não acho. Quais são as suas expectativas para o mercado? Quais são os conselhos que você daria para as pessoas que estão aí entrando nesse mercado ou que estão no início? Pensa bem. É barato, mas deixa eu te falar. Isso, falar. Mas é barato, mas ele tem uma função. Desde que a pessoa, por exemplo, tem pessoas que estão ouvindo a gente, eles já devem ter percebido. Todos aqui têm uma característica igual: consistência e comprometimento. Porque a gente tá no lugar onde a gente queria estar. Esse recado, tudo que a gente conversou aqui vai ficar totalmente alheio e vai ficar totalmente sem sentido para a pessoa que está num local em que ela não suporta. Porque todo mundo aqui consegue ter algum resultado, ou ter o resultado que espera, porque ele está sendo consistente naquilo que ele vê valor, naquilo que ele tem vocação. Aí é meio óbvio. Aí você vai vendo o resultado vindo e diz, é óbvio. Você imagina, você está num lugar que é insuportável, tá? Então a gente não está dando essa dica para quem está num lugar que é insuportável. Qual é o seu conselho para o mercado da construção civil e para aqueles jovens gafanhotos que estão na jornada? Você falou, acho que primeiro do que eu acredito que seja o caminho, né, para os próximos passos aí que vai acontecer. Mas assim que você estava falando do conselho, não sei se o Ivan está ouvindo aí, mas teve um colega nosso que ele trabalhava numa empreiteira, depois ele veio trabalhar na construtora, engenheiro de obra. E aí, no primeiro dia que ele encontrou o estagiário, a primeira palavra dele foi: o que você está fazendo aqui, mano? Larga essa porra. Falando de engenharia. Então, assim, o conselho que eu posso dar é isso. Não largue. A engenharia é absurdamente enriquecedora. É um negócio que, assim, é como eu disse desde o começo. Tá? Eu acho que o que a gente faz tem um poder de transformação que poucas profissões têm. O poder que a gente tem de entender processos, né? Eu ontem estava pensando isso, e que bom que a gente falou disso. Se você pegar o engenheiro que projetou um carro e pedir para ele falar sobre a construção, ele vai te dizer muito pouco. Se você perguntar para o engenheiro civil sobre carro elétrico hoje, não só pela soberba que ele tem de achar que sabe tudo, ele vai dizer para você: revisou a norma agora, a discussão está em pauta, ele vai ter que saber como funciona. Então isso para alguns pode ser frustrante porque você nunca vai parar, mas às vezes eu vejo muitos médicos, muitos outros profissionais que têm uma valorização muito grande da sua própria profissão dizer: o médico nunca para, ele está sempre se especializando, e nós também. A gente está sempre buscando. E, cara, muitas vezes não é só por meio acadêmico, né? Nós que estamos em obra, hoje eu estou fazendo uma parede de diafragma, amanhã eu estou fazendo estaca escavada, amanhã eu estou fazendo tubulão, amanhã eu estou fazendo hélice contínua. E isso também é uma especialização, né? Ontem eu não sabia fazer isso daqui na essência, hoje eu sei. E a construção civil permite isso. A construção civil, ela permite te dar a oportunidade de você ter, às vezes, um desafio que é fazer uma obra, ir para a próxima e ir para a próxima, e cada obra ser um aprendizado diferente, e cada obra ser algo que você entrou com uma bagagem e está saindo com outra. Então, assim, poucas engenharias vão te dar isso, poucos lugares vão te dar isso. Então, se eu pudesse dar um conselho, dá tempo para a tua profissão e olhe para isso de uma forma diferente, porque com certeza você vai perceber o quanto isso faz com que você seja alguém mais completo pessoalmente. Pensando um pouquinho no que eu acho, assim, Rafa, eu particularmente acho que a gente ainda vai amargar e sentir essas dores ainda por algum tempo antes de qualquer mudança do segmento, tá? Eu lamento às vezes quando eu vejo grandes empresas, pessoas, players de mercado dizer assim: nós somos muito inovadores, nós agora fazemos paredes em drywall, coisas que se fazem há muitos anos, dentro e fora do Brasil. E isso transmite muito do valor do que essa pessoa pensa. Ela de fato acha que ela está sendo inovadora naquilo. Tá? Então eu ainda acho que desse suco ainda vão extrair por um tempo coisas que já não é mais uma necessidade que a gente tem. A gente já superou isso, as nossas necessidades são outras, né? Então eu tenho essa preocupação, acho que sim. Ainda a gente vai amargar um pouquinho. Mas eu vou dizer para vocês, eu hoje enxergo que a gente tem muito mais dificuldade de trazer e reter pessoas do que conseguir meio e recurso para construir um modelo que a gente constrói há 50 anos. Então o que eu estou mais vendo é dizer assim, o nosso problema não é que a gente precisa do material drywall, é que a gente não vai ter pedreiro para sentar bloco.
Então, eu acho que as dores vão fazer com que a gente realmente comece a olhar para isso de forma diferente, e a industrialização, que era marketing, que era etiqueta, ela vai começar a vir por uma deficiência que a gente tem de mercado de conseguir fazer com que as pessoas estejam lá. Porque, por enquanto, mesmo que a gente esteja hoje com uma faixa etária de 35 mais no oficial, no cara que está lá sentando bloco, ainda assim a gente encontra esse cara. Quem está sentindo mais as dores é quem está na ponta, que é o cara que está lá tendo que o que ele precisava de 20 caras para fazer, ele está fazendo com 12, porque ele não tem essa mão de obra, mas ele ainda tem 12. Então, assim, sente a dor, tá difícil, aperta, mas ele se vira. Põe o cara para fazer, entendeu? Então eu ainda acho que a gente caminha para isso. Espero que grandes players do mercado enxerguem isso de uma forma diferente. E que as pessoas enxerguem também que bom que tem gente tentando e errando. Porque depois, quando você surfar a onda, você vai dizer, mas a gente já faz isso, só que teve muita gente tentando e errando antes disso. A gente tem grandes caras de mercado aí que olham, por exemplo, para a construção metálica, né, pensando em estrutura metálica, e muita gente fala, esse negócio não para em pé. Mas às vezes o cara não está fazendo porque ele está só a questão de viabilidade, de fazer o custo. É porque ele está enxergando que daqui a pouco vai ser a solução que precisa ter. E ninguém tem. Alguns anos atrás, ninguém falava em madeira engenheirada. Ninguém chegava lá e falava assim, construção em madeira no Brasil. Já tem gente fazendo. Para um certo nicho de mercado, para uma certa demanda de mercado, é uma solução inteligente pra cacete. Não sei se vocês conhecem, tem uma empresa, pode falar o nome de empresa? Pode, né? Uma empresa que chama Brasil ao Cubo. Vocês conhecem? O Brasil ao Cubo industrializou um processo de construção. Aí você vai falar, em que momento esse cara cresceu absurdamente? Porque a empresa ela meio que começou na pandemia. Inclusive fizeram um prédio agora, né, de 6 ou 8 andares. Michel, eles bombaram porque eles começaram a entregar hospital em 40 dias. 40 dias. Na pandemia. Coisa que se eu chegasse para você sem pandemia, há 8 anos atrás, dissesse assim, Rafa, eu preciso que você bole o sistema para entregar um hospital operando em 40 dias. Você é maluco. É impossível. Porque você estaria preso no seu método. É isso. Então o que eu acho é assim, e eu não acredito, Rafa, que a gente vai conseguir quebrar esse paradigma sem que as dores sejam mais fortes, assim. Porque eu acho que por enquanto nós estamos equilibrando o pratinho. Eu acho que ainda é aquela história. Tá difícil. Como é que tá lá? Tá difícil pra cacete.